Hernan Crespo corre risco de demissão depois da 7ª derrota nos últimos 8 jogos? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo. Crespo pode ser demitido. Na live desse domingo, aqui no canal do Nicola, a pergunta que mais foi feita por torcedores do São Paulo era exatamente essa: o argentino corre algum risco de demissão? Antes de trazer a resposta, só embasar e explicar um pouquinho sobre a situação do São Paulo. Nesse domingo, derrota por 3-0 por Mirassol no interior de São Paulo, com direito a gol e a assistência de Reinaldo, que já se declarou torcedor do São Paulo, mas foi dispensado pelo tricolor alguns anos atrás. São Paulo chegou à 7ª derrota nos últimos 8 jogos. Só venceu o Fortaleza nessa sequência de 2 meses. Importante registrar que com essa derrota o São Paulo está cada vez mais distante do G6, que é o grande objetivo do São Paulo na temporada, estar na Libertadores da América do próximo ano. Cheguei a contar para vocês sobre uma reunião a portas fechadas do presidente do São Paulo, Júlio Casares, com os membros do elenco do São Paulo no último sábado, antes do confronto contra o Mirassol, ele explicando sobre a importância da classificação para a Libertadores e prometendo um bicho maior em caso de classificação para o torneio sul-americano. Parece que a conversa não fez efeito. São Paulo fez uma péssima partida e o 3-0 acabou sendo pouco. Rafael fez pelo menos 3 grandes defesas que evitaram uma goleada pior. Sobre a resposta em relação ao futuro de Hernan Crespo, consultei ainda no domingo, dirigente importante do São Paulo. Existe chance de o Crespo cair? A resposta: chance zero. Isso não significa que o Crespo está garantido eternamente, mas para esse episódio, depois da derrota por 3-0 por Mirassol, não se cogita a demissão do técnico. Existem muitos problemas a serem superados, mas hoje o São Paulo ainda entende que pode conseguir dar a volta por cima com o treinador argentino, que vai precisar de resultados, sob o risco de, se voltar a tropeçar, aí sim acabar demitido. Desde que o São Paulo contratou o Crespo, foram 23 jogos, com 9 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Ele perdeu mais do que ganhou. 24 gols pró, 25 gols contra. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer que nota você dá para Hernan Crespo até aqui no São Paulo e se você já cogitaria demiti-lo ou não, beleza? Maxi Agrobank no São Paulo. Crespo corre risco de cair. Cara, quem é Maxi Agrobank? Deixa eu ver se alguém já publicou alguma coisa a esse respeito. Eu nunca tinha Como é que se escreve isso aí? Agrobank. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Agrobank. O único movimento que, a proposta do Max para pagar dívidas é muito parecida com aquela promessa de bilhões do Corinthians. Ah, tá. A diferença é que nessa eles abrem, que é o Trambique, dinheiro de mentirinha. Esse é o site do Grupo Max relata que o Trambique trabalha... enfim. Não, deve ser mais uma daquelas propostas estratosféricas, mirabolantes que chegam ao São Paulo e que nem tem merecido muita atenção. São Paulo hoje está super focado em fazer valer e virar aquele projeto com o fundo de Cotia, né? Sobre o Crespo, nesse momento ainda não há risco de cair. Mas, cara, são 7 derrotas em 8. Certamente essa sequência vai determinar culpados. E aí tem uma observação importante, um furo de reportagem para vocês. Ontem, o Júlio Casares, antes da viagem do time para São José do Rio Preto, ele foi ao CT, ele está com um problema nas costas, mas reservou alguns minutos para falar com os jogadores. Ele quis mostrar para os atletas a importância da classificação para a Libertadores da América. Então ele abriu as contas, pessoal, se a gente se classificar para a Libertadores, o cenário para 2026 é esse. Se a gente não se classificar, o cenário é bem pior, é esse aqui. Que a gente precisa desse dinheiro, a gente não vai ter condição de bancar folha salarial, vai precisar reduzir custos, enfim. Diante desse cenário e diante da importância da classificação, aquele valor que a gente tinha combinado para bicho é o prêmio pela classificação para a Libertadores, estou disposto a aumentar, estou batalhando aqui para que a gente pague um valor um pouco melhor para vocês, enfim, mas eu conto com a ajuda de vocês nesse sentido e tal. No fim das contas, criou-se a impressão dentro do São Paulo de que essa reunião tinha sido tão útil que o São Paulo apresentaria um comportamento completamente diferente no jogo contra o Mirassol. Só que com 40 segundos de jogo, 36 para ser mais preciso, o Mirassol já havia aberto o placar com um cruzamento do Reinaldo e gol do Alisson, e o que se viu dali em diante foi um festival de chances criadas pelo Mirassol. Chegou a resposta sobre Crespo. Mandei mensagem aqui para uma pessoa muito próxima ao Júlio Casares. Alguma chance de o Crespo cair? Mensagem enviada às 20h50. A resposta: sem chance. Então, descartemos qualquer possibilidade de demissão de Hernan Crespo
Pelo menos por agora, nessa semana, né? Matheus Souza com like 15. Como o time do Mirassol é bem inferior do que o do Galo, olha a distância entre os times. Matheus, essa sua observação, ela vale para todos os times. Por exemplo, São Paulo e Mirassol, cheguei a fazer uma comparação ontem entre os times. O Mirassol não tem uma folha de 5 milhões de reais. A folha bate 4.700, 4.600. O São Paulo com 3 jogadores, o Lucas Moura, o Oscar e o Wendel, gasta mais do que a folha inteira do Mirassol. E o Mirassol com pouquíssimo investimento e com jogadores de currículo duvidoso. Sabe quem era o ataque hoje, quem era um dos atacantes? Hoje o Carlos Eduardo, que já passou por vários clubes, em outros momentos até prometia muita coisa, mas não conseguiu entregar. Foi contratado, por exemplo, pelo Palmeiras, vocês lembram? Indicação do Felipão, não virou, aí começou a rodar, enfim. Inclusive o Carlos Eduardo voltou a marcar hoje, depois de mais de um ano sem balançar as redes. Reinaldo na lateral esquerda está deitando e rolando. O Walter, que muitos clubes grandes cogitaram, mas nunca tiveram coragem de contratar. O trabalho do Rafael Guanais é espetacular. O time é o 4º colocado no Campeonato Brasileiro, 3º melhor ataque da competição, só atrás de Palmeiras e Flamengo, ou de Flamengo e Palmeiras, enfim. Essa sua percepção, seu incômodo de perceber que o Atlético tem pior campanha do que o Mirassol, e bem pior, ela vale para vários outros clubes do país, tá? Nicola, acho que o Crespo já caiu, hein? 7ª derrota, pese a eliminação, tá na Libertadores. Roger ou Renato, São Paulo queria quem seria melhor. O São Paulo acaba de me garantir que a chance é 0 de o Crespo cair por agora, tá? Não vou dizer por agora, eu perguntei alguma chance de o Crespo cair, a resposta foi sem chance, tá? Se vai cair na próxima rodada, enfim, mas a pessoa foi taxativa. Nicola, o São Paulo não vai conseguir ir para a Libertadores, esse time sem vergonha. Nesse momento o São Paulo ainda é o 8º. E se, por exemplo, o Palmeiras ou o Flamengo forem campeões da Libertadores e o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, o 8º colocado também vai para a Libertadores, ainda que para pré-Libertadores. Mas dá para dizer que o São Paulo está perigando, tá? Boa noite, Nicola. Meu like 61, escreve o Severino Costa. São Paulo acabou, não tem jogador, não tem bastidor, arbitragem, roubo em casa e fora. O São Paulo Futebol Clube acabou. O Enilson Souza pedindo para falar sobre o São Paulo, já descartei a queda do Crespo, só para contar rapidinho, que dentro do São Paulo há muita chateação com o trabalho do Biasotto. Biasotto é o executivo de futebol do São Paulo, e ele foi avaliado dentro do São Paulo como responsável por cometer um dos erros mais absurdos dos últimos tempos. O São Paulo escalou o menino do Sub-20 para jogar contra o Cuiabá sem conhecer uma cláusula no contrato que obrigaria o São Paulo a pagar R$1 milhão ao Cuiabá para esse menino ser utilizado. O atleta que é artilheiro do Campeonato Paulista, mas na época no Campeonato Brasileiro era reserva, ele joga só 5 minutinhos, 6 minutos para ser mais preciso. E a partir daí o Cuiabá começa a cobrar na Câmara Nacional de Resolução e Disputas o pagamento dessa multa de R$1 milhão. O problema foi superado nos últimos dias, nessa semana, para ser mais específico. O Douglas Schwartzman, que é o diretor da base, ligou lá para o pessoal do Cuiabá e acabou acertando a compra de um percentual um pouco maior, deixando um pouco mais de grana para o Cuiabá, mas se livrando do pagamento dessa multa de R$1 milhão. Há muita pressão em cima da demissão do Biasotto, tá? O Júlio, me parece, não vai acabar cedendo, tá bom? Kennedy, Nicola, qual o pior time, São Paulo ou Corinthians? Hoje o São Paulo é pior time que o Corinthians. Hoje o São Paulo apresenta um pior futebol do que o Corinthians, tá? O Corinthians ainda consegue em alguns jogos reagir. O São Paulo não tem conseguido, 7ª derrota nos últimos 8 jogos. Tá aí, né, família? Ficamos com aquele giro de notícias importantes do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nenhum conteúdo. Chega deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações do Tricolor Paulista, combinado? Já que nesta sexta-feira você ficará... nesta segunda-feira você ficará atento sobre todas as últimas atualizações do Tricolor. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo, fui!